Vamos falar agora sobre a NFL no Brasil, bastidores, histórias, temos histórias pra contar. O jogo em si, a análise do jogo em si é o menor. A gente quer falar mais sobre o evento. E eu trouxe aqui um convidado especial, um cara que obviamente eu conheço o trabalho dele há muito tempo, mas aleatoriamente nos conhecemos pessoalmente alguns meses atrás em um evento de pôquer. Ele joga muito melhor do que eu, obviamente, mas também viciado no esporte da mente. A gente se conheceu, falamos de marcar uma participação aqui no podcast Cara dos Esportes, e eu acho que chegou o momento perfeito que a gente se encontrou lá no jogo, conversamos bastante. Henrique Bulho, do Pro Football, fazendo... Assim, eu acho que é um momento propício pra rolar esse crossover, Henrique, porque a gente vem de uma sexta-feira histórica pro Brasil, que eu tinha expectativas altas pro que seria esse evento e superou totalmente. Acho que eu não antecipei o êxtase que eu ficaria, a animação. E eu senti que foi um sentimento compartilhado por várias pessoas com quem eu conversei dessa nossa bolha, produção de conteúdo de NFL. Basicamente o sentimento era, primeiro tempo, eu só senti e só consegui pensar no jogo mesmo, terceiro quarto, último quarto. Você vai por essa linha também, Henrique? Cara, primeiro, bom dia, todo mundo tá ouvindo, nos vendo. Eu acho que sim. Eu acho que essa sensação de anestesia que a gente ficou, ela foi meio compartilhada, sabe? No sentido de que todo mundo que tava ali, ou pelo menos a grande maioria das pessoas que a gente encontrou ali, que a gente vê constantemente em vários eventos, a gente conversa, todo mundo tinha dimensão do que tava acontecendo, mas ao mesmo tempo, era uma parada que a gente demorou tanto tempo pra ter, que a gente quis há tanto tempo, que no momento em que chegou aquele dia, aquela hora, aquele jogo, cara, a gente tava tendo uma dificuldade muito grande de processar o acontecimento, sabe? Você chega lá no estádio, aí você vê um estádio super lindo, super bem preparado, você vai encontrar seus amigos na imprensa, você começa a ver uma galera que você acompanha na internet, e aí de repente os caras estão lá jogando, estão treinando, sabe? Você entra numa catarse que é difícil de sair, cara, de coração. Tudo que envolveu o evento, acho que tudo que envolveu esse dia, não só uma realização pessoal minha, sua, de todo mundo, não só uma realização pessoal do fã da liga, mas que eu acho que, tipo, começa hoje, o primeiro domingo de temporada, a gente vai viver isso pela temporada inteira. A gente vai lembrar desse dia pela temporada inteira, né? Pela vida inteira, eu diria, sinceramente. Porque... Fácil. Porque foi realmente incrível. A gente tem uma história legal pra gente contar. Eu e o Henrique, uma aventura que a gente teve pré-jogo. Eu quero começar pelo evento do lado de fora, depois entrar pra dentro do estádio. E eu concordo que o estádio tava lindo e tava muito bem preparado pro jogo. Mas começar pelo evento do lado de fora, Henrique. Eu acredito que você chegou bem mais cedo do que eu. Sim. Eu cheguei por lá por volta de umas 6 horas. Primeira coisa, anda-se muito até chegar, principalmente na área da imprensa. Senhor amado. Se anda muito, cara. Uma caminhada muito grande que eu acho que não tem muito jeito, né? Porque você tem um estádio e todo evento esportivo é algo que você tá preparado, que você vai andar muito, né? E anda-se muito porque você basicamente descia na estação lá do Corinthians Itaquera e você saía ali, atravessava a passarela e você tinha que dar a volta, né? E o pessoal que tava indo pro estádio com ingresso e tal, dava uma volta considerável. A gente da imprensa basicamente dava uma volta inteira no estádio, uma subida boa até a gente passar ali pela área da credencial. Ali realmente eu fiquei muito cansado. Eu fiquei o dia inteiro... Eu tava com frio e suando, porque eu fiquei me movendo o dia inteiro, mas aí suava, mas aí batia um vento muito frio e tal. E, enfim, o que eu queria destacar nessa parte é que eu achei muito bem seguro. Em nenhum momento eu senti insegurança, eu achei que tava bem policiado, eu achei que a vibe tava legal. Nesse ponto, claro, tirando... Acho que não tem muito o que fazer, né, porque tem a distância do estádio pra estação, mas eu achei que foi bem organizado. Esse é o meu ponto. Não teve... Alguns voluntários... Eu não sei se eram voluntários. Alguns funcionários ali não sabiam direito indicar pra onde eu tinha que ir da imprensa. Isso é um ponto negativo, mas... É um ponto pequeno. Mas eu achei que tava bem organizado do lado de fora. Você teve a mesma sensação? Tive. Eu acho que
Eu pelo menos tive sorte, porque a região do estádio pela qual eu cheguei, ela já era muito perto da imprensa, então eu acabei evitando essa caminhada. Mas assim, eu fiquei muito tempo fora do estádio. Fiquei bastante tempo gravando, fiquei bastante tempo junto com meus amigos do On The Clock, a gente tava fazendo umas gravações pra gente produzir conteúdo também. E eu concordo com essa impressão que você teve. Eu concordo com isso que você falou, de que em momento algum, mesmo eu estando com equipamento, mesmo eu... Pô, vamos ser sincero, eu tô menos de 1,70 m, não sou o cara mais ameaçador do mundo. Mas mesmo nessa condição física, vamos dizer assim, em nenhum momento eu me senti ameaçado de estar ali. Acho que muito seguro, muito bem definido. Acho que o pessoal da organização, não diria que fez um trabalho ruim, acho que tem pontos a melhorar, como você mesmo citou, mas eu também não senti que dificultaram o trabalho de ninguém nesse ponto, sabe? Eu cheguei lá perto das 4 da tarde, acho que vamos pontuar uma coisa. Cheguei lá perto das 4 da tarde, já tinha muita gente. E o jogo começava às 9, o portão, a previsão de abertura que eles mesmos deram no local era de abertura às 5h30, e já estava lotado. Assim, bastante gente que já estava ali esperando, já estava ali tomando uma cerveja, já estava ali aproveitando o ambiente. E nesse ponto as coisas ainda não estavam organizadas, sabe? Mas mesmo assim o pessoal que estava lá, os funcionários, eles fizeram um bom trabalho sabendo lidar com isso, sabendo controlar a fila, sabendo filtrar quem podia passar dentro do estádio ou não, sem criar grandes problemas também. Então acho que fila não tem como, né, cara? Brasileiro é uma fila, eu não consigo entender o porquê. Mas nesse ponto de organização e segurança, pra mim, muito positivo também. Só uma coisa que eu até queria te perguntar, você chegou um pouquinho mais tarde, se a caminhada saindo do metrô e indo até o estádio estava muito tranquila também, porque ali a região de Itaquera realmente não é a região mais segura de São Paulo, né? Cara, assim, você passava do ponto que entrava o público, né? E aí você tinha que ir pra uma área que realmente não tinha movimento. Mas eu também tinha policiamento e, assim, literalmente não tinha ninguém, né? Só quem tava passando ali era jornalista. Tanto que eu fui andando com um amigo, um cara que eu conheci, agora eu considero um amigo, do Correio Brasiliense, né? E não tinha ninguém, mas eu também não me senti inseguro, não. Eu achei que foi legal. Talvez se eu tivesse descido na outra estação, eu teria andado menos. Só que também eu tava com um amigo que ia pro jogo, né? Então eu desci com ele. E pra quem não foi, né? Basicamente você tinha uma primeira barreira que você passava ali por um detector de metais e tal. Ali tinha uma fila. E aí você entrava na área do estádio, né? Você não passou na catraca ainda. Você tava na área do estádio, que é algo que a NFL queria bastante, né? Foi uma prioridade na escolha da Neoquímica Arena, né? Ter um espaço ali com bares, food truck, tem algumas ativações e tinha lojas e tal. Foi basicamente o que impediu o jogo de ser realizado no Allianz Parque, porque Sim. ele não tem esse espaço nos arredores, né? Então foi ali que o pessoal se concentrou antes do jogo, antes de atravessar a catraca ali, né? E o pessoal se encontrando, não sei o quê. Ali eu achei que foi um dos principais problemas, porque relatos de muita fila pra comprar as coisas. E eu diria que é o principal ponto negativo, eu diria, da organização do jogo. Relato de gente que ficou 1 hora na fila pra comprar uma coisa, e cerveja quente. A comida, sinceramente, não parecia... Pra gente da imprensa foi ótimo. Não, maravilhoso. Nas lanchonetes não parecia ser, assim... Tá todo mundo preparado pra pagar caro nesse tipo de evento, né, Henrique? Evento internacional, evento esportivo e tal. Você sabe que você vai levar uma facada, né? E eu achei que, ainda assim, se você vai pagar R$40 num sanduíche fraco, pelo menos uma fila um pouco menor, né? E nesse ponto, eu acho que as críticas são justas, né? Porque, por exemplo, um amigo meu ficou 1 hora pra comprar cerveja. Pô, isso não... Acho que um próximo jogo tem que ser um ponto de ênfase da NFL melhorar essa experiência ali nos arredores do estádio, porque foi bem fraco. Não, eu concordo com você. Eu acho que a gente não encarou essa fila, né? O pessoal da imprensa, a gente realmente tem uma facilidade, tem um espaço pra gente, é tudo muito bem preparado. Mas era possível ver que tinha muita gente sofrendo com isso, né, querido? Tinha filas que inclusive estavam atrapalhando o nosso trabalho, de certa forma, que a gente queria passar pros lugares e as pessoas estavam na frente. Claro que não é culpa das pessoas, é muito mais um ponto a se melhorar na organização do evento. Mas eu também saí de lá pensando isso, mas eu também saí pensando com uma outra coisa, saindo na conversa com um amigo meu.
Se essa foi a única coisa durante um evento inteiro que atrapalhou a experiência de um fã, então eu acho que a gente pode tratar isso como positivo. Sim, sim. Claro que eu não tô defendendo de jeito algum, eu acho que isso é um ponto a ser melhorado. E ontem, inclusive, eu ouvi muita gente criticando também essa questão das filas já no... Quando a gente tava no NFL Experience, e o pessoal falando que teve muita dificuldade, que a cerveja estava quente, como você mencionou. Então, todas essas coisas são pontos a melhorar. Nunca vai ser perfeito. Mas se esse é o maior problema, eu acho que a gente teve uma boa organização. E sendo muito sincero contigo, principalmente nessa parte em volta do estádio, em que tinha as ativações da liga, tinha food truck, eu senti que a organização dos funcionários lá dentro ela estava boa. Os funcionários tinham total consciência de quem podia passar, quem podia acessar tal lugar, de como faziam isso. E esse ponto em específico eu senti que eles estavam muito bem preparados. Talvez por fora realmente, algumas coisas eles poderiam ter feito melhor. Mas dentro do estádio, a partir do momento que eles passam da barreira, a partir do momento que você acessa a área externa do estádio, ali eu acho que estava todo mundo muito bem organizado. Concordo. E o que eu acho que aconteceu também, de repente, foi pelo layout da entrada, eu acho que se afunilou muita gente no mesmo ponto do lado de fora, né? E aí acho que eles não estavam preparados pra esse volume, né? E concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que se esse é o ponto negativo, pô, claro, todo evento vai ter positivo e negativo. Eu acho que é um evento que você conseguiu se locomover bem, né? Foi um pouco vagaroso pra sair, mas o metrô atendeu muito bem e tal. Você se sentiu seguro, o jogo foi ótimo. Se o problema foi esse, eu acho que se passa com cores bem positivas, né? E Concordo. antes de entrar, assim, já entrando, né? Porque a gente já estava acessando a gente como imprensa, né? A gente entra pra um elevadorzinho ali que sobe, né? A sala de imprensa era no terceiro andar, se eu não me engano. O nono andar era a tribuna de imprensa, de onde a gente assistia ao jogo, né? E ali, eu tava esperando o elevador, encontrei duas pessoas. Primeiro, o De La Coleta, que ele fazia live com um Golinho, um cara que, pô, todo mundo conhece aqui, canal Zona FA e tal. Dei um abraço nele. E a outra pessoa que tava lá esperando o elevador era simplesmente Roger Goodell. Roger Goodell tava do meu lado lá e eu... Caraca, eu meio que congelei. Não, se você congelou, eu meti o holy shit do seu lado. Porra, completamente em choque. Eu tô muito arrependido porque eu encontrei... Vai ter uma segunda vez que a gente encontra o Roger Goodell, né? E vai ser parte da nossa história aqui. Eu fiquei muito arrependido de não ter pedido uma selfie, porque eu sinto que ele estaria num modo tenho que agradar o público brasileiro, ele não seria babaca, imagino. Ele tava com 4 seguranças. Isso, em qualquer lugar do mundo ele vai andar com um monte de segurança, então não é do Brasil e tal, não sei o quê. Mas, cara, eu acho que foi o momento que eu fiquei, caralho, o que minha vida me levou, né? Onde eu cheguei aqui, eu tô com o Roger Goodell. Mas aí eu subo lá o elevador, aí eu encontro o Henrique, encontro o Felipe, o quarterback, um monte de gente, cara. É o Bellatini do canal Toque Passa, um monte. Foi muito legal ver todo mundo, o PP do Endzone e tal. E aí chega, na minha opinião, Henrique, eu sou gordo, então, por favor, né? O destaque da estrutura pra imprensa, que foi o refeitório da imprensa. Que a gente chegou, tava tendo lanche, estavam distribuindo uns sanduíches e tinha umas empadinhas espetaculares, tinha sopa pra quem queria, tinha salada e tal, tinha um monte de bala, doce e tal, refrigerante liberado, tudo com fartura. E aí, beleza, eu comi, lanchei, tava morrendo de fome, não tinha comido nada naquele dia. A única coisa que eu tinha comido tinha sido creme cracker no voo da Gol do Rio pra São Paulo. E aí, depois eu comi, tava bem, aí tava lá na tribuna. Aí me falaram, pô, serviram jantar, tá muito bom o jantar também. Aí eu falei, pô, vou ter que ir lá jantar. Você chegou a comer o rosbife? Cara, cheguei. Eu comi absolutamente tudo que tava lá. Muito gostoso o rosbife. Caraca, assim, era tipo um rosbife com molho madeira, né? Acho que era molho madeira, né? E, Era. Aí tinha batata gratinada, tinha salmão, tinha umas massas lá. Então, cara, nesse ponto, eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu comi pra cacete, né? Porque no intervalo eu ainda voltei e comi um pouquinho mais. Mas eu achei que... Eu sou jornalista, porra, há mais de 10 anos, né? E já cobri muito evento. Foi o melhor buffet pra imprensa num evento que eu já vi. Cara, eu vou deixar aqui um elogio muito sincero e muito honesto pra organização desse ponto, porque não foi só na arena durante o jogo, não, tá?
No dia anterior, nas coletivas, no treino dos Packers, CTJ em greve e tal, tinha um coffee break ali também que tava sensacional. Muito mais simples, tá? Muito mais simplesinho, mas ainda sensacional. E eu não estava na Arena Corinthians na quinta-feira, tinha um outro membro da minha equipe lá, mas os relatos que chegam é que apesar da comida estar muito boa, a desorganização dentro do evento da Arena Corinthians estava muito grande. Não posso reclamar isso do CT dos Packers, foi tudo muito bem feito, muito bem organizado. Agora, a sensação que eu tive de chegar no refeitório da imprensa, de ver tudo aquilo aberto, de pegar a hora que eu quisesse. Meu irmão, o que eu fiz ali na sessão de doce, você com o Barkley não fez com os Packers, velho. Na boa. Do fundo do meu coração. Mano, é o melhor muffin que eu já comi. Muffin muito bom mesmo, bom pra caralho. Porra, tava absurdo, velho. Absurdo. Aí tu virava, tinha umas tortas que tava absurda. Sim. Sobremesa tava bom. Aí tu olhava pra geladeira, tu podia pegar o que tu quisesse, tinha tudo que tu quisesse beber. Eu não comi muita coisa dos lanchinhos antes, mas na hora que eu fui jantar, pelo amor de Deus, eu nunca comi uma carne tão macia na minha vida, velho. Bizarro, a carne tava muito boa, cara. E aí eu tava trocando ideia com os beat writers dos Eagles, os caras falando que, mano, claro, todo jogo da NFL é muito bem montado pra Xbox, mas não tava, tipo assim, tava acima das expectativas deles, sabe? O salmão, você passava a faca e cortava assim, reto, lindo da primeira vez. A mesma coisa a carne. Aí os molhos absurdo, torta absurda. Mano, tava muito bom. Tipo, o que eu comi ali, repito, você com o Barkley não fez com os Packers. Porque a gente ficou o dia inteiro lá fora, velho. Então a gente chegou lá, a gente sabia que era uma oportunidade de uma vez de vida, a gente ia amassar. Sim. Foi o que a gente fez. E sem vergonha nenhuma. Tipo, NFL, por favor, faça outro jogo. Eu não quero ver os times, eu quero comer. Sim. Ponto. Mas vou ser bem sincero, os gringos estavam atacando mais do que a gente. Não, pra caralho. Porque eu vi de gringo saindo durante o jogo e voltando com aquele pratinho de papelão, com comida, é brincadeira. Porque os caras estão mais sensíveis. Os caras estão mais acostumados a ver o jogo, a gente queria ver cada segundo. Apesar de eu ter perdido o touchdown do A.J. Brown no início do segundo tempo, porque eu tava comendo no intervalo. Mas os caras estavam destruindo mesmo, sem pena. E, cara, realmente foi um ponto legal. O setor da imprensa também tinha uma vista muito boa pro gramado. E tinha muito espaço. Tinha lugar marcado, mas dava pra você se mover, porque tinham vários assentos livres, né? Então, nesse ponto também foi bem legal. E agora, acho que a gente tem que falar sobre um assunto que é o que tem mais repercutido na imprensa dos Estados Unidos, que é a questão do gramado. E eu vou ser bem direto. É uma baita de frescura misturada com um preconceito que grande parte do público americano já tinha em relação à realização do jogo do Brasil. O pessoal tava escorregando mesmo. Do estádio, eu não tive a sensação que foi... Pelo que eu vi que o pessoal tava tweetando, não vi os tweets, eu vi os prints dos tweets, né, obviamente. Não tive a impressão que foi um fator tão grande assim. E senti que no segundo tempo o pessoal já tava mais com as travas apropriadas e tal. E foi até uma postagem do J.J. Watt, que ele é um dos donos do Burnley, né? Ele é acionista do time. A grama do futebol da bola redonda é mais baixa que a da NFL, né? E o jogo na Alemanha foi a mesma coisa. Os jogos na Inglaterra, principalmente no começo, eram a mesma coisa. Que eles não estavam com o calçado apropriado, né? E tanto que depois, no segundo tempo, a gente viu que melhorou. Então, sinceramente, eu não acho que foi culpa do gramado do Corinthians. Eu acho que foi muito mais uma culpa deles estarem despreparados. E assim, eu e o Henrique, a gente assiste basicamente todo o jogo da temporada regular. Não é incomum encontrar gramados assim que os jogadores têm mais dificuldade pra cortar, trocar de direção e tal, que dá uma escorregada. Pra mim não foi nada fora da curva. A gente já viu 2 Super Bowls atrás, os caras não estavam conseguindo ficar em pé, e era Super Bowl. O Super Bowl 50 a gente lembra, a linha ofensiva tava deslizando em campo porque os caras não conseguiam manter o pé, né, no chão. Então, sinceramente, pra mim, foi um exagero absurdo, muito impulsionado pelo tweet do LeBron, que ele reclamou do gramado. Eu achei que foi um exagero absurdo mesmo. Eu acho que tem um fator determinante, assim, tipo, como você mencionou, no segundo tempo parecia que os caras estavam muito mais acostumados. Devem ter trocado trava, intervalo e tudo mais. E me parece muito mais também que foi uma questão de os caras estarem com a trava inapropriada pro momento do que necessariamente o gramado estar ruim. Vamos lembrar, assim,
na minha opinião, como alguém que assiste muito futebol, muito mesmo, não tem gramado melhor do que o da Neoquímica Arena no Brasil. Pra mim, Concordo. Assim, incomparável. Mas o jogo de NFL realmente é diferente. E eu consigo pensar em várias ocasiões, em jogos internacionais, seja em Wembley, seja na Alemanha, em que os caras estavam escorregando em campo. E eu acho que, sendo muito sincero, eu acho que a esse ponto, a NFL tá querendo globalizar tanto a marca, a gente já tem jogo em tantos países diferentes, que os caras já deviam estar acostumados. Sabe? Porque, não sei se você lembra disso, eu me peguei pensando isso durante o jogo. Você lembra daquele Chiefs e Rams de 2018? Sim. Loucura completa? Então, aquele jogo, faltando 5 dias, porque aquele jogo mudou de lugar. Ia ser na Aquele cidade do jogo ser México. realizado no México, exato. E aí saíram porque o gramado ali sim era uma condição, pelas fotos que a gente viu na época, que não tinha a menor condição de ser um jogo de futebol americano ali. Então, o gramado da Neoquímica Arena, que é o melhor, repito, que é o melhor do país, na minha opinião, foi muito mais uma questão realmente de calçado. Eu não tô dizendo que o gramado estava perfeito. Tô dizendo que, se eu fosse colocar a culpa em algum fator determinante, seria esse. Eu diria que, nossa, o gramado tava uma merda. O gramado não vai ficar horrível de um dia pro outro, só porque pintaram as linhas. Mas é o que você falou, o tweet do LeBron realmente impulsionou uma gama de reações que talvez seja inapropriada. Agora, no primeiro tempo, sim, eu acho que foi um fator determinante em algumas jogadas, os caras realmente estavam escorregando. E consigo pensar em jogadas bastante importantes, inclusive, mas, de novo, não é culpa do gramado na minha visão, é muito mais culpa dos caras estarem com um calçado inapropriado que gerou isso. Sim, é uma consequência, não tem muito o que fazer nesse ponto. Se eu colocar o microfone ruim aqui, for gravar, e a qualidade do áudio ficar ruim, a culpa não é do podcast, sabe? A culpa é do microfone. Bom, o equipamento tá errado. Sim, e eu acho que eu espero que a NFL volte em breve. O plano, acho que o que a gente pensa é que pelo menos 2027 volta, não, 2026, né? Porque 2025 inicial era um ano vai ser em Madrid, um ano vai ser no Brasil, né? E as reações foram muito positivas. O Philip Lawrence, quarterback, reportou lá no Blue Sky e tudo mais e tal, mas eu acho que a NFL vai precisar fazer uma batalha ali de relações públicas, porque eu senti que a vibe é muito negativa, né, em relação ao público, né? E começou com a história de que os times, o Philadelphia Eagles, os jogadores dos Eagles falando que foram pedidos pra eles não saírem do hotel e tudo mais, e aí virou, parece que tava jogando, sei lá, num país de guerra, né, que não é o caso, né? E aí eu acho que o pessoal já com essa vibe negativa, aí começou... Teve um lance do Christian Watson na endzone que ele escorregou, que acho que foi um dos lances importantes que vem à mente, né? Mas aí o pessoal já caiu matando, né? Mas cabe a gente aqui do Brasil ter um pouco mais de contexto e ter um pouco mais de saber que... Acho que qualquer pessoa com cérebro sabe que é isso que a gente tá falando, né? Foi muito mais uma questão das travas e da chuteira dos jogadores que não estavam adequadas, né? Mais alguns pontos aqui na minha pauta, antes da gente entrar em outras coisas. Eu achei que o público foi excelente. Tinham assentos vazios e o que me choca, né? Porque a venda inicial esgotou em meia hora. E volta e meia estavam pipocando ingressos, né, nas últimas semanas no Ticketmaster, né? E a teoria, não é informação, é teoria apenas, é que eles seguraram uma quantidade boa pra patrocinadores e tal, e notaram que não teve a demanda, né? E aí foram pipocando esses ingressos, mas dava pra ver um número considerável de assentos, assim, tipo, não tô dizendo metade do estádio, tô dizendo 5%, talvez, né? Porque dava pra ver, de onde eu tava, eu vi muitos assentos vazios ali. Mas eu achei que a energia do público foi espetacular. E é algo que, aqui na América do Sul, a gente espanca o resto do mundo, né? Que é a atmosfera em evento esportivo, né? E o público gritando, mandando o juiz tomar no cu, e cantando evidências, e fazendo barulho quando os dois times estavam no ataque... Eu achei que foi espetacular e foi um ponto que eu vi sendo muito elogiado. Tanto o Nick Sirianni falou na coletiva e tal. A energia do público eu achei que foi espetacular e dava pra ver que era um público que sabia o que tava acontecendo, né, Henrique? Porque tinha muito aquela história, vai ser só curioso, né, não vai ter, o pessoal não sabe nada. O pessoal sabia o que tava acontecendo em campo, não era
não era, pelo menos, sei lá, 90% entendia perfeitamente o jogo. Não, sem dúvida. E você falou do Sirianni, eu tava na coletiva dele, ele abre a coletiva, assim, antes de responder qualquer pergunta, ele abre a coletiva, deixando uma mensagem de, sei lá, 1 minuto, 1 minuto e meio, elogiando o Brasil, o público e tudo mais, a experiência que ele teve. E sendo muito sincero, tá, gente? Eu senti que foi uma coisa genuína vindo da parte dele. E eu acho que isso é muito importante de pontuar. Eu também tá? senti. Porque, cara, vou falar uma opinião como torcedor do Philadelphia Eagles. Eu deixo isso claro em todas as redes e tal, não é nenhuma novidade. Mas a impressão que eu fiquei ao longo da semana, principalmente ao longo dos 2, 3 dias que lideraram o jogo, foi o seguinte. Os Eagles sabem que eles fizeram merda. Tá? Os Eagles têm essa consciência de que eles sabem que eles falaram um monte de merda que eles não precisavam falar. Isso foi muito desapontante, inclusive, tá? Porque eu não tô dizendo que São Paulo é uma cidade perfeita, mas eu acho que todas as cidades, seja São Paulo, seja Filadélfia, seja Green Bay, seja Rio de Janeiro, seja São Bernardo do Campo, que é uma cidade do lado de São Paulo, todas as cidades vão ter lugares onde você não quer ir, onde você não quer estar, tá? E pô, a esse ponto, você que tá vendo aqui, você já leu números sobre como a taxa de homicídio de Filadélfia é muito maior. Enfim, não quero dizer que São Paulo é melhor que Filadélfia. Tô dizendo que tem esse preconceito que os Eagles sabem que eles fizeram besteira, tá? E vejo esforços da parte do time pra corrigir isso. Não acho que os Packers tiveram esse problema. Os Packers foram extremamente respeitosos com a cidade, tá? Eu tive lá comigo do treino, falei com os jogadores, os caras são extremamente respeitosos. Mas o Sirianni, ele chega na coletiva e ele fala isso de forma muito genuína, cara. Tipo, o público nos recebeu bem, a atmosfera foi incrível. Então, eu concordo com você nesse ponto, tá? De que eu acho que os fãs que estavam lá tornaram isso também uma experiência ainda melhor. Eu acho que a porção de assentos vazios que você mencionou, sendo muito sincero, eu vi uma quantidade menor, tá? Porque no lugar que eu tava, ele era muito isolado, assim, ele tava do lado da parede, assim. Tinha uma visão completa do campo, mas eu não tinha uma visão tão boa, principalmente da Sul, da arquibancada Sul, que é uma das principais. E eu notei que ele tinha alguns assentos vazios, mas não eram tantos. Então, eu acho que até o público é uma experiência positiva. Se puder pontuar um negócio que eu sei que eu tô sendo chato aqui, tá, gente? Mas na hora que estavam xingando o juiz, por exemplo, eu acho que isso pesa negativamente na gente, pensando no retorno da NFL. Tá? Isso é uma parada que eu vi e fiquei assim, tipo, pô, não sei se precisa aqui, nesse momento. Porque eu canto, mano, eu canto isso o tempo inteiro no jogo do São Bernardo, véio. Sabe? Eu sei que é comum, eu sou torcedor, inclusive, organizado, então eu sei quão comum isso é. Mas nesse ponto do jogo da NFL, no jogo que a gente tava querendo ter essa experiência positiva pra mostrar pra NFL, tipo, porra, pode ter jogo aqui. O Brasil não é um bando de animal igual o Philadelphia Eagles acha que é. Tipo, talvez isso me pegou um pouquinho negativamente, mas acho que foi só esse ponto negativo em relação ao público. Porque tava todo mundo muito engajado, realmente. Então, eu vou discordar de você nessa, Henrique. Eu achei que foi um xingamento, mas... Eu não sei se ele... Aí é... o público dos Estados Unidos pegar o contexto do humor brasileiro. Eu acho que foi mais uma questão de humorística, né? Você xingar... Porque foi quando o touchdown do Packers, o primeiro, foi anulado, né? Porque... Um negócio que eu nunca vi também, 12 homens em campo nos dois times, né? No ataque e na defesa. Eu, sinceramente, não tenho lembrança disso. Acho que o grande vencedor da noite foi o torcedor brasileiro dos Eagles, que tava com uma cabeça de queijo Philadelphia, que foi... E que apareceu em tudo que é rede social do time. Sim, e foi sensacional, merece mesmo. Espero que levem ele pra assistir um jogo do Eagles lá na Filadélfia. Eu cheguei a ver o perfil dele no Instagram. Eu acho que é Lucas o nome dele, não tenho certeza, mas foi muito criativo, foi bem legal. E eu achei que o público foi legal. Eu achei que o momento do hino do brasileiro foi muito legal. Eu achei que a Luísa Sonza, que o pessoal criticou muito, eu achei que ela cantou muito bem. E achei legal, ela soube no final diminuir e deixar o estádio terminar de cantar o hino, que eu achei que foi um momento muito arrepiante. Foi pré-jogo, foi esse momento. E o Jair Alexander entrando com a bandeira do Brasil também, que vai muito na linha do que o Henrique falou sobre o Packers ter feito um trabalho melhor, né, de relações públicas, né? Acho que eles foram muito mais abraçados. Claro, tem a questão de ser um time verde e amarelo, jogando no Brasil e tal, mas eu acho que eles entrarem... Isso é a maior torcida do país também, que acho que isso é muito importante. É uma torcida muito grande. Não sei se é maior que a do Patriots. Não, hoje é. Hoje é. Realmente eu vi... Uma coisa que eu notei também, no aeroporto eu vi muito torcedor dos Eagles, e todos pareciam ser americanos. Torcedores dos Packers pareciam ser mais daqui, né? Eu até encontrei com um casal de Wisconsin, que tava com a camisa do Wisconsin Badgers, e a gente tava conversando no voo de volta, né? Mas muito torcedor brasileiro
dos Packers. Mas foi muito legal. Eu achei que nesse ponto foi muito legal. Voltamos pro pré-jogo, Henrique. A gente concordou lá que ia ter um moratório quando que a gente poderia postar fotos e contar essa história, mas depois todo mundo entrou no gramado, então não se tornou mais... Eu demorei 2 horas pra cancelar esse moratório. Tipo... A história. Eu e o Henrique temos um amigo em comum, Ítaron, que espero que esteja escutando. Se não estiver escutando, a gente vai saber, porque a gente tá falando o nome dele. Se ele não mandar uma mensagem pra nós dois, saberemos que não. A gente tava dentro do estádio na área da imprensa ali, né? Eu e o Henrique conversando e tal, não sei o quê. E eu comentei que eu tinha mandado mensagem pro Ítaron, nosso amigo em comum, pra ir encontrar ele do lado de fora ali do estádio, né? Naquela área que os torcedores podiam ficar. E aí o Henrique, não, vamos junto e tal. A gente pegou o elevador. Qual andar? O primeiro, a gente quer descer pro nível que tá o público. Aí a gente desceu no número 1. Só que o que a gente não previa é que o estádio do Corinthians, o gramado é abaixo do nível da rua, né? Eles escavaram, né? E o número 1 é o nível do campo. Pra sair onde tava o público, era o 4º andar. Aí só que a gente tava achando estranho, a gente andou, chegou num corredor. Era um corredor com cara de... sei lá, backstage. Aí tinha, tipo, sala das cheerleaders e outros lugares operacionais e tal. Aí o Henrique falou, pô, acho que a gente tá no lugar errado, vamos voltar. Não, Henrique, peraí. Vamos andando aqui, vamos até onde a gente consegue chegar. Aí a gente foi andando, conversando ali, fingindo que tava preocupado, porque a gente não tinha, nossa credencial não tinha acesso a essa área, né? A gente foi andando, quando a gente viu onde estávamos, Henrique. Exatamente na entrada do campo. Na entrada... E assim, tem um detalhe importante nessa parte. Eu e você, a gente se olhou, tipo, vamos fazer isso? Não vamos fazer isso? E aí tinha 2 seguranças. E os 2 olharam pra gente, tipo, vocês podem mesmo estar aqui? Exatamente. E aí a gente só andou, tipo, quer saber? Vamos. Aí a gente tava com a credencial, e eu não sei se você reparou nisso. Mas eu não vou pegar a credencial aqui pra não deixar aberto e tal. Uhum. Mas eu virei a minha credencial. Sim. Os caras não conseguirem ver o meu número, que eu não tinha acesso ali. Que a gente era com 1, 4 e 7, né? E eu acho que o acesso ao campo, eu acho que era o 5, se eu não me engano, algo do tipo. Não, eu tinha 1, 4 e 5. O acesso ao campo era o 2. O 2, isso. Então, a gente chegou, a gente tava ali na entrada que os jogadores dos Eagles usaram pra entrar no gramado. Aí, esse processo que o Henrique falou, eu falei baixinho, Henrique, eu vou tirar uma foto sua com o meu celular, você tira uma com o seu celular, pra não dar muita bandeira, e a gente sai daqui. Aí tiramos a foto, fingimos que tava conversando ali, alguma coisa do estádio, beleza. Aí a gente sai lá, porra, muito animado, não sei o quê. Quem que tava vindo na direção oposta, Henrique? Mano, que susto que eu tomei. Rapaziada, a gente começa a sair pelo lugar que a gente entrou, de direção ao elevador. Do nada, tem um cara de 1,90m, de uma super estatura, um cara com a maior cara de americano possível, tá? Se isso é um elogio que eu vou deixar pra cada um que tá ouvindo o podcast. E 4 seguranças em volta dele. Bicho, a gente virou... Eu tomei um susto quando vi o Roger Goodell ali. Que eu não consigo descrever o tamanho do susto que eu tomei. Porque, tipo assim... Todo cara que a gente vê na TV, que a gente viu durante o jogo, foi meio chocante. Mas o Roger Goodell é um cara que eu não sei... Tipo, eu não sei o que falar pra ele. Ligado? O Roger Goodell vem aqui na minha casa tomar um café, eu não sei o que eu vou falar pra ele. Se eu vou falar bem, se eu vou falar mal. Essa é a melhor ideia, velho. Aí eu dei um grito assim, tipo... Holy shit! Aí ele olhou assustado. Como qualquer pessoa olharia. Eu tava assustado por ver o Roger Goodell. E aí você, tipo, hi, Mr. Goodell. Eu falei, Commissioner. Aí ele, how are you? How are you? Tipo, ele também assustado com a gente, né? Tipo, quem são esses caras? Então, tipo, por que eles estão de referencial e estão assim comigo? Aí ele entrou no elevador, a gente só saiu, tipo, um olhando pro cara do outro, assim, meio... Mano, isso tá acontecendo mesmo. Tipo aquele... Foi muito bom esse momento, cara. Aquele gif do Paul Rudd, né? Who would have thought, né? Sim, exato. Perfeito. Tipo, cara, a gente realmente tá, tipo, vendo o Roger Goodell no jogo de NFL. Sim. Isso tá rolando mesmo? Será que você... Cara, eu me arrependo de não ter pedido pra tirar uma foto com ele. Nessa segunda não, porque nessa segunda a gente já tava errado de estar ali. E aí Sim. Eu acho que poderia, sei lá, o segurança botar a gente no chão e expulsarem a gente, não sei. Mas, cara, foi incrível, foi uma aventura legal. Aí depois a gente assistiu o jogo e tal, não sei o quê. Depois do jogo, eu dei um miguezinho, eu, o Felipe e o João, pra voltarmos ao gramado, tiramos umas fotos lá e tal. Depois eles liberaram, depois que todo mundo saiu, eles liberaram o gramado, muita gente entrou
tirou foto, mas foi realmente muito legal. O jogo em si, só pra gente pontuar, fingir que a gente tem uma análise tática aqui, porque eu ainda não consegui assistir o jogo na íntegra e... Eu não sei nem se eu quero assistir o jogo na íntegra na TV, porque eu quero que as minhas memórias desse jogo sejam que eu vi com os meus olhos. Mas a sensação é que o Packers não ouviu o Maestro Júnior, né, Henrique? Porque eles tiveram chances de girar a faca ali no primeiro tempo, não conseguiram. O time dos Eagles é mais talentoso e os Eagles acabam vencendo a partida. Não achei que foi um jogo extremamente bem treinado dos dois lados, mas eu acho que a sensação que dá é que o Packers foi até melhor por maior parte do jogo, só que desperdiçaram a chance, né? Foram os 2 turnovers, um field goal errado, depois um field goal, e aí teve no final, eles chutaram um field goal ali que eu acho que eles deveriam ter arriscado, porque ali era já o momento final do jogo e tudo mais, mas eu senti que o jogo foi muito bom, exatamente isso, mas a sensação que eu saí o Packers desperdiçou uma chance de vencer aqui. Eu concordo, eu acho que o Sirianni pontuou uma coisa muito importante na coletiva no pós-jogo, tá? Que no primeiro quarto, eles dificilmente poderiam ter ido pior. Se tentassem, não conseguiriam jogar pior. Porque os Eagles tiveram a interceptação de Jalen Hurts, foi uma interceptação bizarra, tá? Não sei o porquê que ele ignorou a existência de um free safety no fundo do campo. Depois tem o fumble do Kim Jorgens também, que não... falta de comunicação total. Esperado, tá? O Kim Jorgens era o primeiro jogo dele como center, pós-aposentadoria do Jason Kelce. Mas eu acho que dificilmente os Eagles poderiam ter dado mais chances aos Packers. E aí tem o que a gente viu, né? Mesmo com tudo isso, os Packers abriram só 6-0. Mesmo com ótimas posições de campo para começar as campanhas, a defesa dos Eagles segurou bem. E aí um touchdown, ponto, os Eagles estavam na frente. Sem contar, sim, os Packers cometeram muitas faltas. Tá? Eu acho que o time deu muito tiro pé nesse ponto. Principalmente, acho que nenhuma mais danosa do que os 12 homens no campo, que anularam o touchdown que os Eagles definitivamente não estavam esperando. Foram rápido para isso mesmo assim do problema. Então, assim, concordo 100% com você quando você fala que os Packers não giraram a faca, tá? Não sei se eu concordo quando você fala que os Packers foram melhores na maior parte do jogo. Eu acho que os Eagles, principalmente a partir do segundo quarto, tiveram maior dominância com a partida, que aí os Packers viveram um pouquinho mais de flashes, né? O super touchdown do Jalen Reed e tal. Mas oportunidades não faltaram. Definitivamente não faltaram. O Green Bay não soube aproveitar. E tem uma diferença de você fazer isso quando você pega um time tão talentoso, né? Esse time tão talentoso pode voltar. E Green Bay não conseguiu marcar principalmente o A.J. Brown e Devonta Smith ao longo do segundo tempo. E por isso os Packers deixaram passar uma oportunidade de vencer um bom time. Um jogo que, na prática, era um jogo fora de casa para eles. E isso pode fazer muita falta lá na frente, né? Esses dois times podem ter tie-break, podem se enfrentar nos playoffs. Então, foi uma grande oportunidade desperdiçada de Green Bay. Verdade, né? Que termina com a lesão do Jordan Love, que acho que dentro do que poderia ser, acabou sendo o melhor cenário possível. Porque podia ter sido um tornozelo quebrado, podia ter sido um ligamento cruzado anterior, que acabaria com a temporada dele. Mas foi um MCL, né? Que aí a expectativa de 3 a 6 semanas de fora pro Jordan Love. E assim, se o Ryan Tannehill não tiver num avião indo pra Green Bay agora, pelo amor de Deus. Porque a gente viu o Malik Willis entrar. O Malik Willis... Cara, eu até gostava do Malik Willis no draft. Só que ele já provou que ele não tem condição de jogar futebol americano profissional, né? 2 jogadas ele não conseguiu nem o Hail Mary, então o Packers precisa trazer alguém de fora. E o último ponto é a diferença. Você pega um dos running backs mais talentosos da NFL, você coloca ele atrás da pior linha ofensiva da NFL em 2023, que era o Saquon Barkley, e agora você coloca ele atrás de uma das melhores linhas ofensivas da NFL. E muita gente, o pessoal sabe, e acho que a minha marca principal é o meu suposto ódio a running backs, que é mentira. Eu só relativo à importância da posição. Mas eu acho que exemplifica muito mais o meu ponto do que as pessoas estão dando crédito. Porque, não o meu ponto, né, de todas as pessoas que apontam que o running back não é uma posição tão importante assim. Porque ele é um dos mais talentosos da NFL. E não conseguiu produzir com os Giants em 2023, se machucou também e tudo mais. E agora você coloca ele numa situação que é completamente oposta, ele consegue mostrar. E foi uma grande partida só com o Barkley. Como recebedor, a recepção que ele fez foi absurda. Poucos running backs conseguem fazer. Correndo com muito mais explosão do que eu esperava. E
ele realmente traz uma... Ele melhora esse ataque dos Eagles, né? Porque era um time que não tinha... Era um time que não tinha um cara que fazia tanta diferença, assim, que conseguia maximizar as oportunidades atrás dessa grande linha ofensiva. Então, acho que 3 touchdowns e uma grande atuação do Saquon Barkley. Foi o melhor jogador em campo. Acho que isso é bem, bem claro. Foi. E eu tenho muitas reservas em relação ao contrato que os Eagles deram ao Saquon Barkley. De novo, eu reforço que eu sou torcedor do time, então não escondo isso nas minhas análises. Tenho muitas reservas em relação ao que o time pagou pra ele. Principalmente porque eu acho que o que a gente viu no ano passado, além de uma situação ruim que ele tinha em New York, além de uma situação ruim que ele teve ao longo de muito tempo da carreira dele, porque eu não consigo pensar em um time competitivo dos Giants desde que ele chegou lá, muito por conta também, claro, do Daniel Jones como torcedor, como running back. 2022 foi uma exceção, que eles não eram realmente competitivos. Eu senti que no ano passado ele perdeu um pouco do ideal de explosividade dele, tá? Eu também. E aí pagar 12 milhões por ano por um running back que já tem lá o seu uso, é um cara que, o ataque dos Giants não era talentoso, então a bola sempre ia nele. Por um cara que eu sinto que perdeu esse ideal de explosão, um cara que os Eagles... Vou colocar isso de uma outra forma. Os Eagles ano passado tinham o DeAndre Swift, tá? Que tava barato pro time, chegou de forma barata e produziu bem. Será que 12 milhões eram necessários de pagar num running back? Eu não sei, continuo achando que não. Mas inegavelmente o Saquon Barkley é muito mais talentoso. O primeiro touchdown que ele marca, esse touchdown dá pra contar nos dedos de uma mão os running backs da NFL que marcam. Porque o Quay Walker, o linebacker dos Packers, ele tá vindo direto no gap. Ele vai chegar em 95% dos running backs que não vão conseguir fazer o corte que o Saquon Barkley fez. Isso foi a grande diferença. E ele faz um corte e tem uma explosão absurda. O talento dele é inegável. Tá? Acho que o grande ponto é realmente que os Eagles estão pagando pra ele. Mas em campo, cara, na situação que ele tá, com o ataque que ele tá, com a linha ofensiva que ele tá, com os jogadores que abrem espaço pra ele produzir também no jogo aéreo, vai produzir muito com a bola nas mãos, sabe? Então, concordo com o melhor jogador da partida, realmente. Ele mesmo falou pra mim na coletiva que, tipo, se marcar 3 touchdowns, você sempre vai sair feliz também com a performance individual. Mas não sei se ele ainda não sei se ele é o grande diferencial dos Eagles pra vencer essa partida, sabe? E tá tudo bem, tipo, running back dificilmente vai ser esse cara. Eu acho os lances do Jalen Hurts foram muito mais ou danosos, as 2 interceptações, ou muito mais produtivos, principalmente o passe que ele fez, que também foi maravilhoso por ser com o Barkley. Mas atuação individual inegável. Pensando no longo prazo, eu continuo não gostando do contrato e da contratação. Sim, é exatamente esse o ponto que eu fiz na época da contratação. Eu achava que ele tinha perdido a explosão, e nesse primeiro jogo eu achei que ele parece o Saquon Barkley do auge, né? Mas não é um contrato de 1 ano, né? É um contrato, acho que são 3 anos e 36 milhões. O problema dos Eagles no ano passado, de longe, não foi talento de running back, né? A equipe teve um jogo terrestre excelente, né? O Saquon Barkley, assim, ele vai fazer uma diferença, mas não o suficiente para compensar o investimento. Mas ainda assim, quando ele tá em campo, ele é impressionante, né? E o que ele fez... Ele não teve problema de escorregar, né? Como você citou, aquele corte ali, se o campo fosse sabão, que o pessoal tava falando, ele não teria conseguido fazer. Mas assim, eu tava ficando puto, aí no final eu fiquei, pô, Saquon Barkley, ele não tem culpa de... Ele não pediu pra ser escolhido com a segunda escolha geral do Giants, né? Que me traumatizou pro resto da vida, mas... ele vai ter números excepcionais e, enfim, foi uma grande atuação dele. O Hurts teve altos e baixos ali, mas no geral... Teve um tush-push que não funcionou dos Eagles, algo pra ficar de olho aí ao longo da temporada. Mas Henrique... 2, na verdade, né? Que inclusive foi fumble. É verdade, Então, o Jason Kelce deve ter visto. E será que ele ficou feliz? Ele falou assim, tô sentindo minha falta? Ou, pô, ficou triste, né? Porque ele é torcedor dos Eagles e tal. Mas foi um grande dia, O jogo é o de menos. O jogo é o de menos, mas legal que foi uma partida muito animada, com muitos touchdowns. Henrique Bulho, você sabe onde encontrar ele, no Pro Football, nas redes sociais, É foda, não tem mais Twitter. Por que eu vou falar no Twitter do Henrique se você não vai poder seguir? Tá no Blue Sky, Henrique? Não, não tô. Eu tenho uma política de... Depois de 15 anos no Twitter, eu não vou abandonar, sabe? Não, e vou ser sincero, tipo, você falar que não tô acessando o Twitter também pra ver coisa do trabalho, não tô tweetando, óbvio. Não tô vendo coisa do trabalho, então
É isso. Pra gente realmente é muito difícil. Assim, eu não sinto falta de twittar, mas... Exato. Esse é o ponto. As notícias e o... Pô, eu sigo insider de todos os times da NFL, da NBA, e aí tu perde tudo isso de uma hora pra outra. O nosso trabalho é muito ruim. Mas vocês sabem onde encontrar Pro Football Referência, esse crossover aqui dos maiores podcasts de futebol americano no Brasil. Vou ter essa falsa modéstia aqui quanto ao podcast Cara dos Esportes e vou exaltar aqui o meu rival Pro Football. Escutem Jamais. eles lá também. Henrique, um grande abraço. Espero que seja a primeira de várias participações suas. E achei que acabou ficando legal a sua estreia aqui no podcast Cara dos Esportes ser pra um dia tão histórico pro nosso futebol americano aqui. Cara, acho que não podia ter ocasião melhor, né? Sabe? Por tudo que a gente viveu. A gente combinou de fazer isso um pouquinho mais cedo, realmente, mas acho que foi mais uma questão de agenda também. Os últimos 2 meses foram uma loucura completa. Eu sempre falo que esses 2 meses, julho e agosto, eles são os piores meses do ano, entre aspas, porque são os meses de preparação e, cara, não tem outro jeito. A gente lançou o guia da temporada, então deu um super trabalho também. Agora as coisas começam a ficar mais, não diria mais leves, porque a gente tem todos os jogos pra ver no trabalho, mas acho que as coisas fluem num ritmo melhor. Então, até pra gente fazer essa participação aqui também foi muito mais fácil, eu acho, com histórias legais pra contar, com coisas novas pra contar. E agradeço muito o convite, sabe que, você é super bem-vindo no Pro Futebol também, a gente vai marcar coisa lá, com certeza. Mas o mais agradeço a todo mundo que ouviu, me sigam nas redes sociais, sigam o Pro Futebol e até a próxima.